Meus irmãos, Tomé faz uma pergunta verdadeira e sincera para Jesus. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Essa pergunta pode ser também a nossa para Jesus. Porque se nós pararmos um pouco para poder pensar, de verdade, nós não sabemos como é o céu. E isso é uma das grandes dificuldades para a nossa verdadeira conversão. Por quê? Porque quem é aquele que se converteu de verdade? Aquele que se converteu de verdade é aquele que tem a vida unida por um amor, por uma força tão grande de agradar a Jesus, de se entregar a Jesus, de viver de acordo com a vontade de Deus, que essa pessoa vai pautando todas as suas atitudes nisso. A alegria dela, o que a torna feliz, o que a faz suportar todos os males e dificuldades, o que dá cor e brilho ao seu dia, é fazer tudo segundo o coração de Jesus. Uma pessoa convertida, ela acorda e o primeiro pensamento já vem com uma certa alegria e disposição de dizer: Senhor, eu quero realizar a tua vontade. É uma pessoa que sabe e consegue rezar a oração do Pai Nosso com uma força incrível. Porque quando ela diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ela trabalha durante o dia dela para que aquilo aconteça. Ela quer que a vontade de Deus seja feita na vida dela. E ela vai tomando conta e cuidado de cada detalhe do dia para agradar a Deus. Ela vai tomar banho louvando a Deus e pensando tudo que ela vai poder fazer naquele dia e como ela vai poder fazer essas coisas de um jeito que engrandeça o nome do Senhor, que faça com que as outras pessoas conheçam Jesus, que faça com que ela tenha mais intimidade com Deus. E ela vai e prepara o café da manhã para si e para os outros, como quem fosse preparar um lanche para o próprio Cristo que a fosse visitar. E ela vai e se encontra com as outras pessoas com a esperança e o desejo de ver nelas e de escutar através delas o próprio Deus. E de, quando for perguntada, quando for pedida algo a ela, ela fazer aquilo como se fizesse para o próprio Jesus. Essa é a pessoa convertida. Mas o que é que faz a pessoa se comportar assim? O que é que faz a pessoa mudar as suas atitudes, sair de uma vida cômoda, sair de algum pecado, seja um pecado muito grande, seja um pecado simples e pequeno, para uma vida numa dinâmica de amor e de entrega a Deus? É a pessoa que enxerga e experimenta Jesus como aquele que o ama com o maior, o mais intenso, o mais perfeito e o mais completo de todos os amores. Se nós ainda não conseguimos enxergar ou experimentar esse amor infinito de Deus, se a palavra amor de Deus e misericórdia de Deus para nós são só palavras, e ainda não tem o peso, a realidade, a concretude, a altura e a profundidade de uma experiência de amor sincero com Deus, nós ainda não nos convertemos. Podemos ser pessoas boas, podemos ser e querer ser pessoas melhores, mas ainda não nos convertemos. O nosso coração ainda não mudou de direção para a direção do coração de Jesus. Por isso que quando Tomé pergunta aqui: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Essa pergunta também é nossa. Senhor, eu ainda não tenho certeza do teu amor por mim. Senhor, eu ainda não experimentei o teu amor por mim. Eu consigo prestar atenção somente nas dificuldades que eu vivo. Eu consigo prestar atenção somente nos desafios que eu enfrento. Eu ainda não consegui enxergar e experimentar o teu amor por mim. É a mesma pergunta que Tomé está fazendo de uma outra forma. E devemos ser sinceros diante de Deus sobre isso aqui, porque isso é verdadeira oração. A oração verdadeira é aquela em que nós abrimos o nosso coração para Deus e dizemos como nós estamos e somos. Senhor, a verdade é essa. Eu ainda não te amo completamente, porque eu ainda não consegui
perceber, enxergar, experimentar o teu amor por mim. Quando nós somos envolvidos pelo amor de Deus, meus irmãos, se torna claro como o dia a nossa alma e conseguimos discernir o que é bom do que é mal e começamos a desejar intensamente o que é bom e o que é verdadeiro e caminhar e viver na verdade. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O céu é a intimidade com Deus. Não é a falta de nenhum problema. Não é a ausência de nenhuma dificuldade. É essa intimidade dos melhores amigos entre nós e Deus. Jesus é essa intimidade, porque Jesus é a pessoa que nos une a Deus, que nos faz nos tornarmos filhos do Pai, e filhos do Pai como Ele é, porque o Pai só tem um único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, como nós professamos no credo. E eu só me faço filho de Deus na medida que eu imito Jesus. E aqui, meus irmãos, acontece o que rezamos no Salmo de hoje. Acontece o que Paulo diz em Antioquia no final do seu discurso. Quando nós buscamos imitar Jesus, quando nós buscamos realizar as obras de Cristo, quando nós procuramos Jesus no nosso dia, no meio dos nossos afazeres e obrigações, o Espírito Santo em nós começa a mudar o nosso coração, a nossa alma, para tomar a mesma forma de Jesus. E o que o Pai diz para o Filho, desde toda a eternidade, num ato de amor contínuo, de gerar o Filho, Ele começa a dizer para nós, na medida que nós vamos nos aproximando dessa imitação de Jesus. Quando nós começamos a fazer com que a nossa vida de oração, as nossas atitudes, se aproximem da de Jesus, Deus Pai olha para nós e através do Espírito Santo nos diz: tu és meu filho, minha filha, e eu hoje te gerei. Porque é isso que Deus quer fazer. Hoje, agora, Ele quer nos fazer iguais ao seu Filho. Por isso que nós procuramos a Eucaristia, para que, unidos ao corpo dEle, ao sangue dEle, nos entreguemos mais à ação do Espírito Santo. Que procurando nos unir ao corpo dEle, ao sangue dEle, o Espírito Santo seja mais livre em nossos corações, para que o Pai reconheça em nós a imagem e semelhança do seu Filho. E Ele diz para nós hoje: tu és meu filho, minha filha, e eu hoje te gerei. Precisamos imitar Jesus, para que isso seja verdade na nossa vida. E isso Deus quer, e isso Deus faz e age nesse sentido, para que nós o amemos com o amor de Jesus, para que nós façamos aquilo que Jesus fez e faz, para que nós possamos continuar a obra de Cristo, realizando o reino dos céus nesta terra, auxiliando nisso. Não sei se eu já contei para vocês, se vocês já esqueceram, mas eu vou falar de novo. Um professor meu, dando aula, falava de que no final da Segunda Guerra Mundial, quando estavam tentando construir de novo a Alemanha, diante de tantos escombros, tantas bombas que foram destruindo e acabando com tantos prédios e igrejas e capelas, um pároco, ajudando com seus fiéis a reformar a igreja e a capela deles, encontrou a cruz que eles tinham quebrada. E o padre teve uma ideia, guardou aquela cruz quebrada, enquanto ele e os outros fiéis iam construindo de novo. Quando terminou a reforma daquela igreja, eles fizeram uma grande festa, só que ainda não tinham a cruz.
O padre, antes de fazer a missa de reinauguração daquela igreja, mandou um artista escrever lá no altar, bem grande, né? Colocou a cruz quebrada que ele tinha encontrado. Aquela cruz só tinha o tronco de Cristo, cabeça, o tronco e as pernas. Não tinha os braços e nem os pés. Ele mandou colocar a cruz do jeito que estava quebrada, no canto de novo, e colocou umas placas em cima e embaixo da cruz, escrevendo, né, vocês são os meus braços e os meus pés. Isso é verdade, meus irmãos. Nós somos igreja de Cristo, membros do corpo dele. E é na medida que nós nos unimos a ele na vida de oração, na medida que nós vamos imitando as atitudes de Jesus, obedecendo os mandamentos de Deus e agindo conforme a vontade dele, que nós vamos tendo o coração transformado no sagrado coração dele e escutando na intimidade o que o Pai fala para o seu filho: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Que a bem-aventurada Virgem Maria possa, com a sua assistência e intercessão por nós, nos ajudar a formar Cristo em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.